Você já se perguntou sobre as características e comportamentos da raposa vermelha, uma das criaturas mais adaptáveis e intrigantes do reino animal? Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre a Vulpes vulpes, desde suas características físicas até seu comportamento social e adaptabilidade em ambientes urbanos. Características físicas e morfologia. A Vulpes vulpes se destaca por seu corpo alongado e membros relativamente curtos em relação à altura. Sua cauda, mais longa que metade do comprimento do corpo, é peluda e toca o solo quando o animal está em pé. Os olhos possuem pupilas ovais orientadas verticalmente, e as patas dianteiras têm 5, enquanto as traseiras têm 4, terminando em garras semi-retráteis rodeadas por pelos interdigitais, especialmente abundantes no inverno. O crânio é estreito e alongado, com a caixa craniana pequena, aproximadamente igual em comprimento à região facial. Caninos longos e pontiagudos, carniceiros pequenos e afiados, incisivos ligeiramente inclinados para dentro, pré-molares simples e pontiagudos, e molares achatados fazem parte da dentição dessa espécie, permitindo a captura e corte da carne das presas. Dimorfismo sexual e tamanho. Embora não haja grandes diferenças físicas entre os sexos, as fêmeas possuem crânios menores, regiões nasais maiores e caninos mais longos. Durante a lactação, as mamas se tornam visíveis, facilitando a identificação. Normalmente, as fêmeas têm 4 pares de mamas, mas podem ter até 10. Os machos têm testículos menores que os da raposa do Ártico. Essa espécie é a maior do gênero Vulpes, mas mais leve que cães de tamanho semelhante do gênero Canis. Seus ossos pesam 30% menos por unidade de área óssea do que o esperado para cães de tamanhos similares. As variações no tamanho dependem do indivíduo, sexo, idade e origem geográfica, com alturas entre 35 e 40 centímetros na cernelha e comprimentos corporais de 45 a 90 centímetros, além de caudas medindo 30 a 55,5 centímetros. O peso médio varia entre 2,2 e 14 kg, com as fêmeas geralmente 15 a 20% mais leves que os machos. Distribuição geográfica. A Vulpes vulpes possui uma ampla distribuição geográfica, cobrindo quase 70 milhões de quilômetros quadrados. Está presente em quase todo o hemisfério norte, desde o Círculo Ártico até o sul da América do Norte, Europa, norte da África, estepes asiáticas, Índia e Japão. Ausente na Islândia, na ilha de Creta, nas Hébridas, nas ilhas árticas, nas partes mais setentrionais da Sibéria Central e em desertos extremos, é considerada extinta na Coreia do Sul. Na Nova Zelândia, é classificada como um novo organismo proibido sob a Lei de Substâncias Perigosas e Novos Organismos de 1996. Adaptação e urbanização. Essa espécie tem sucesso em colonizar ambientes urbanos e subúrbios de baixa densidade. No século XX, estabeleceu-se em muitas cidades australianas, europeias, japonesas e norte-americanas. Na década de 1930, começou a colonizar cidades britânicas como Bristol e Londres, e em 2006, estimou-se que havia 10 mil indivíduos em Londres. Nas cidades, podem crescer maiores devido à abundância de restos e à falta de predadores, alimentando-se de lixo e sacos de lixo. Comportamento social e territorialidade. Embora geralmente solitárias, essas criaturas podem formar pares ou pequenos grupos sociais dependendo da disponibilidade de recursos alimentares e abrigos. Em áreas ricas em recursos, podem formar grupos onde apenas o par dominante se reproduz, com uma forte hierarquia. As fêmeas não reprodutoras ajudam na criação dos filhotes, e a seleção de parentesco é um fator importante. Elas estabelecem residências estáveis em áreas específicas ou são itinerantes, sendo territoriais e utilizando urina e glândulas anais para marcar seus territórios, especialmente durante a época de reprodução. Comunicação. A comunicação inclui uma ampla gama de vocalizações e posturas corporais. Elas produzem sons que abrangem 5 oitavas, com 12 sons diferentes identificados em adultos e 8 em juvenis. As vocalizações variam de acordo com a distância entre os indivíduos e o nível de agressão, sendo os latidos de contato os mais comuns. Também utilizam posturas corporais para expressar dominação ou submissão, com movimentos das orelhas, cauda e corpo. Onívoras por natureza,
Sua dieta inclui mais de 300 espécies de animais e várias espécies de plantas. Alimentam-se principalmente de pequenos roedores, aves, insetos e frutas. Embora geralmente caçam sozinhas, podem se agrupar em áreas ricas em recursos. Preferem caçar nas primeiras horas da manhã e tarde da noite. Reprodução e desenvolvimento. A maturidade sexual é atingida por volta dos 10 meses, sendo geralmente monogâmicas. A época de reprodução ocorre entre janeiro e fevereiro, com a gestação durando 49 e 58 dias. As ninhadas consistem em 4-6 filhotes, que nascem cegos, surdos e desdentados, com pelo castanho escuro. Os filhotes abrem os olhos após 13 e 15 dias e começam a deixar as tocas e experimentar alimentos sólidos com 3-4 semanas. A lactação dura de 6 a 7 semanas, e atingem proporções adultas aos 6 a 7 meses. Tocas. Fora da época de reprodução, essas criaturas preferem viver ao ar livre, mas utilizam tocas para abrigar-se de mau tempo e para a criação dos filhotes. As tocas são simples em comparação com as de outras espécies, com uma entrada principal levando a um covil e túneis laterais. Elas limpam as tocas na primavera, e estas podem ser compartilhadas com outras espécies como texugos e marmotas. História da caça. A caça da raposa tem registros históricos desde o século IV a.C., com Alexandre, o Grande, e os romanos caçando raposas por volta de 80 d.C. Durante a Idade das Trevas, eram presas secundárias, mas ganharam importância com o tempo. Na Renascença, a caça tornou-se um esporte da nobreza. A popularidade da caça na Grã-Bretanha atingiu um pico nos anos 1700, com a formação dos primeiros clubes de caça. Gostou de conhecer mais sobre essas fascinantes criaturas? Então, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais informações sobre o mundo animal. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.